Aí vamos olhar para o nosso passado, a história do Brasil, porque eu queria entender. A gente estuda muito pouco a nossa história, eu, pelo menos, da minha geração, nasci em 70. Então, eu queria entender qual é essa base, esse caldeirão que foi formado o Brasil para a gente chegar onde a gente chegou, né? Que a gente teve várias coisas muito diferentes dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente teve um império, de repente o império veio para cá. E essa figura de, não, o Dom Pedro, né? Deixa comigo. Isso parece que reflete isso. Quais são as relações desse passado, essa construção do país que a gente tem? Se você pudesse fazer essa voltar lá no tempo e tentar pincelar como que a gente chegou onde a gente chegou. Então vamos lá. Até o lance da escravidão também, que a gente teve o maior número de escravos, né, cara? E depois esse pessoal, de repente, tem que ser inserido. E até hoje a gente tem esses problemas dessa não inserção. Do racismo e a gente tenta do racismo estrutural, a gente tenta com cotas, com outras coisas, mas eu percebo que nunca vai ser o suficiente, porque foi um estrago muito grande, né? Então, vamos lá. Você já falou, já me deu todo o caminho. Então vamos lá. O Brasil foi uma colônia. Os portugueses chegam aqui, tem os indígenas, e aí? Foi um acordo, foi violento? Nós contamos para nós mesmos essa ideia de um país tropical, pacífico. Troca de foi presentes. Nada disso. Foi um país ultra violento. Os números mais bonzinhos, otimistas, né, falam de 73% de perecimento, de morte mesmo, dos indígenas que moravam na costa, no litoral. Não fazia ideia, achei que tinha sido mais pacífico. Os números mais realistas falam em 93%. Doenças e matança? Doenças e matança. Primeiro, houve uma guerra biológica. Tá. Parece que nas Áfricas ocorria o contrário. Muitas vezes os colonizadores morriam por conta de vírus, de tipo de endemias que eram domésticas e que eles não tinham. Aqui ocorreu o contrário. Os indígenas morriam de um resfriado. Nunca tinham entrado em contato, morriam. Mas morreram também por matanças, por aqueles que resistiram. Disputa de terra. E escravização. O caminho dos indígenas, e a gente está vendo isso atualmente com os Yanomamis, sempre foi o mesmo. Ou aculturação. Aculturação é um nome bonzinho. O que é? Para falar de assassinato cultural. Mas o que é? A aculturação, o pessoal acha que é quando uma cultura se adapta a outra cultura. Na prática... É o que os romanos faziam? Mas na prática você produz um exército proletário, subjugado. Porque você tira as pessoas do seu ambiente, da sua cultura, lá onde eles produzem a sua riqueza, e os transforma em trabalhadores fora dos seus lares, fora da sua cultura, fora da sua situação. Nós vimos agora o que aconteceu com os Yanomamis. O que foi isso? A Jair Bolsonaro falava de aculturação. Eu não chamo de aculturação. Eu chamo de um processo de genocídio. Porque você entrega as reservas para garimpeiros ilegais, para pescadores ilegais, para grileiros, madeireiros. Certo. O que acontece? Some a caça, some a pesca, você envenena os rios com mercúrio. E aí você diz, não, essas pessoas têm que sobreviver sozinhas. Como? Como assim? Então, veja, isso é aculturação para mim. Entendi. E o outro lado era ou aculturação ou o que eles chamavam de guerra santa, que eu chamo também de genocídio. Tá. Então, veja de novo o passado no nosso presente. Outro elemento fundamental, a escravidão. Nós fomos colonizados por uma metrópole, Portugal, que não tinha... era um país pequenininho, com uma população diminuta. Eles não tinham noção do território que eles chegaram. Tanto que as capitanias hereditárias, você lembra disso na escola? Eram faixas absurdas. E próprio Tratado de Tordesilhas era um tratado que era muito aqui, né? Depois foi arrastado, o Brasil foi arrastado total para... Eles não tinham noção. Não tinha noção. Não tinha noção. Então nós fomos criados na base da grande propriedade, monocultura, ou seja, um produto só, para um produto que interessava para quem? Para Portugal, para a metrópole. Por isso que nós fomos uma colônia de exploração. Por isso que tem essa expressão, fazer a América. O que era fazer a América? Você vinha aqui, fazia uma grana e voltava. Nos Estados Unidos foi diferente? Foi diferente, porque lá, como o clima era... duas coisas. O clima era o mesmo, clima temperado, vamos lá no mapa. Que é horizontal, né? O país. Então, já não tinha essa possibilidade de oferecer produtos diferentes da metrópole, eram os mesmos produtos. Entendi. E, por outro lado, você teve uma população que foi perseguida na Inglaterra e que foi para os Estados Unidos para morar.
por conta das guerras de religião. Foi diferente. Eles foram para se assentar. Eles se sentiam... Iam ficar. Aqui não, mesmo assim teve escravidão, mas aí é o terceiro elemento. Qual? Como é que você vai trabalhar nessa terra? Se não tem gente. Se não tem gente. Aí a África. Primeiro indígena. Primeiro indígena. Não deu certo. Não é verdade que os indígenas não foram escravizados. Segundo, chegaram indígenas... a ser... Total. Indígenas conviveram com africanos, porque os africanos começaram a chegar aqui em 1530. E o Brasil foi o país que mais raptou, porque foram raptos mesmo, sequestrou, o que você quiser chamar, africanos e africanas. Pra você ter uma ideia... Eles eram caçados? Presos? Muitos motivos. Eram caçados, presos, eram promovidas uma série de guerras entre eles. Tem esse papo que todo mundo fala, mas tinha escravidão na África. Tinha, como tinha escravidão na Europa também. Sim. Só que não essa escravidão mercantil, ou seja, os escravizados viravam coisas, viravam produtos. Então eles podiam ser... Como? Antes era uma coisa assim, você tinha perdeu a guerra, perdeu a luta. Perdeu a guerra, você perdeu a luta, você vai ficar tantos anos comigo. Entendi. Você vai pagar a sua dívida. Era uma espécie de prisioneiro de guerra. Aqui não, né? Você podia alugar, você podia penhorar, você poderia vender. Você podia fazer qualquer coisa com o seu escravizado. E dos 12 milhões de africanos que saíram da África forçadamente, 10 milhões chegaram com vida. E esses números ainda estão crescendo, né, de saída. E desses 10 milhões, 4,8 ficaram no Brasil. Quase metade. E o resto? O resto foi para Estados Unidos, para Cuba. Agora, outra especificidade do Brasil. Nós tivemos escravizados em todo o território. Diferente dos Estados Unidos, que teve no sul. Mais ao sul, por causa das plantations. E isso criou uma cultura da desigualdade. Então, outra consequência para o presente. Claro. Eu não vou dizer que o racismo estrutural, que é uma marca do Brasil, porque a gente não vai ter democracia se nós continuarmos tão racistas assim, seja só um legado da escravidão. Porque a gente está reconstruindo o racismo. Não é um legado Mas é um legado. Sim. Quer dizer que não é só, não é apenas, mas é um legado forte. Ninguém passa por isso à toa. Então, estou te dando vários exemplos de como nosso presente é muito vinculado ao passado. Então, por isso que eu acho que história é tão importante. Porque história, claro que é. Nossa. Ela dá um lembrete, né? Fala, ó, se a gente não resolve nada, a gente não prevê nada, eu não estou no mercado financeiro, Exato. Mas a gente pode iluminar, dar um lembrete, né? Fala, gente, por aí não, né? E essa parte do império? Como que foi o império aqui no Brasil? Bom, vamos falar. Olha, Vilela, eu acho que você devia tomar isso como campanha. Nós não celebramos bem no ano passado os nossos 200 anos de independência. Por quê? Porque a história que a gente contou foi essa história super tradicional. Que um belo dia... Então eu vou te contar a história que eu aprendi. Aí você conta o que é a verdade. Vamos lá, Aline, me ajuda. Um belo dia, Dom Pedro, em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga... Veio cavalgando. Putinho, né? Falou, você quer saber uma coisa? Eu vou declarar a independência do Brasil, levantou a espada e falou o quê? Independência ou morte. Isso. E todo mundo aplaudiu. E foi... Ganhou likes, ganhou seguidores. Exatamente. Né? Ultra popular. Ultra popular, a plaquinha chegou pra ele lá. A plaquinha chegou de 1 milhão de inscritos. E aí... E vivemos felizes para sempre, né? Exato. Tá, o que é a... Então, para vocês, real? Lene e Vilela, essa independência foi como pacífica? Pacífica, de boa, todo mundo tava querendo isso, ele só foi um cara que pegou o anseio da população e transformou organizou isso aí, né? Não foi assim? Não foi assim, gente. Então vamos agora. Vamos lá. Bom, 1822, primeiro. Tá. 1822, aonde foi proclamada a independência? Você acha mesmo que foi lá às margens do rio Ipiranga? Não. Não. Às margens do rio Ipiranga, o que fazia Dom Pedro nas margens do Ipiranga, 7 de setembro de 22, você sabe? Não. Ele voltava de uma viagem, ele veio para São Paulo para resolver um problema de umas rebeliões. O que estava acontecendo na época? Qual era o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Portugal estava pressionando para que Dom João já tinha voltado, para que ele voltasse. Dom João voltou. Tá. Por causa... Da rebelião, que estoura uma rebelião lá em Portugal, chamada Rebelião Liberal do Porto. A gente aprende isso. Mas a rebelião era só liberal para os portugueses. Não era liberal para o Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil. Então pressionam, volta Dom João,
e deixa aqui o seu filho. Veja que esse ditado que a gente fala tanto, quem foi para Portugal perdeu o lugar, tá errado. Porque Dom João foi para Portugal e deixou o filho aqui para não perdeu o lugar. garantir a lojinha, né? Bom, Dom Pedro fica aqui. Dom Pedro não era o filho mais velho e ele de repente fica como, né? Ele era uma pessoa, ele era o representante da corte aqui. Ele gostou desse lugar. Ele tá com quantos anos? 20 e poucos. 20 e poucos anos. 24. Novo. Bem novinho. Aí ele era essa pessoa romântica, cheia de casos, de mulheres, isso tudo é verdade. Ah, é? A esposa dele, que era demais, a Leopoldina, era uma naturalista, foi super importante para a independência, morreu quase de desgosto, né? Mas a gente já conta disso, se você quiser. Bom, Dom Pedro vai para São Paulo, porque em São Paulo morava a família do José Bonifácio, todo mundo ouve falar dele. Né, o grande conselheiro. Os Andradas, que são da família do Bonifácio, eram muito poderosos em São Paulo. E Dom Pedro vem aqui para São Paulo para resolver uma rebelião. No caminho, ele conhece essa que passou para a história como amante de Dom Pedro, a Marquesa de Santos. Já ouviu falar dela? Sim. Bom, essa história de amante também já é um pouco da nossa história muito masculina, né? Porque ela era uma pessoa também muito inteligente, que estava querendo resolver os problemas dela aqui em São Paulo e tudo mais. Teve um caso importante com Dom Pedro. Bom, Dom Pedro vai visitá-la. Tá voltando dessa visita. Primeira pergunta para vocês. Fazendo caminho... Voltando de Santos para o Rio de Janeiro. Quando ele recebe, ninguém sabe dessas cartas, ele recebe uma comitiva dizendo, uma carta que é da própria esposa da Leopoldina, dizendo que Portugal está pressionando demais, tá? Para ele voltar. Para ele voltar. Bom, você acha que ele ia estar com uma roupa toda bonitinha, oficial, vindo da casa da amante? Não, claro que não. Claro que não. Você acha mais que ele despercebido ele passasse? Exato. Você acha que ele estava tão pertinho, estava tão cercado de guardas, se a viagem não era oficial? Eu imagino que tinha guarda, mas não tanto. Não tanto, né? Vou te contar mais. Por que ele estava perto do Riacho do Ipiranga? Por quê? Vem. Deixa eu ver, aquela região de Santos... Não tem a ver, né? Tem a ver? Não, já tinha passado. Ele estava perto do Riacho do Ipiranga porque ele não estava bem das funções estomacais. É verdade. E dizem os documentos, dizem os documentos que ele tinha que apear-se. Esse é o termo bondoso. É mesmo? Bom, para vocês terem ideia, em 22 ninguém falava de São Paulo, as margens do Ipiranga. Não, a independência ocorreu no Rio de Janeiro. Só se falava do Rio. Quem que criou essa versão? O próprio Dom Pedro, em 1827. Por quê? Porque ele passava por um mau período e ele resolveu criar essa versão bacana da nossa independência. Mas como é que a gente formou o nosso imaginário sobre 22? Quando você pensa em 22, o que você lembra? Tem uma imagem, um quadro famoso. Exato, o quadro do Pedro Américo. Exato. Muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que também é imaginada. Você sabe quando foi feita essa tela? Não. 1888. Portanto... Bem depois. Quanto tempo depois? 30 anos? Muito mais. 22, 88, 64. Né? Você vê que eu não 66. sou bom de matemática. Bom, 66 anos depois. Encomenda de quem? Quem estava no poder em 88? Dom Pedro II. Uhum. Portanto, essa era uma homenagem do filho para o pai. Heróica. Então, o que eles fazem? Naquela região do Ipiranga, lembra da tela, tá? Do Pedro Américo. Lembra, é muito forte essa imagem. Ele tá montado num cavalo. Tá. O que chama atenção para você? E agora? Tá em cima do morro. Não tem morro naquela região. É um vale? É um vale. O artista falou, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ele escreveu isso. Ele escreveu? Ele escreveu um livro em 88. Mas tá dentro do trabalho de um artista realmente fazer isso daí. É isso que ele fala, ele tem que engrandecer. Então ele falou, eu não ia colocar Dom Pedro numa riacho, numa planície, tem que colocar ele alto. Mais ainda, viagem longa não era feita num cavalo. Não? Nunca. Era feita em... carruagem, alguma tipo de coisa? Não, lombo de burro. Por quê? Porque o burro é um cavalo que aguenta, aguenta longas distâncias. É? Só que Pedro Américo em cima de um burro, falou, não posso colocar ele em cima de um burro.
Né? E cadê o povo nessa tela? Cara, ele em cima de um burro. Tá imaginando? Com uma roupa normal. Normal, sujo. Tá passando mal. Tá passando mal. O que é real é o riacho do Ipiranga. E não tem povo. Na tela, você lembra do lado esquerdo? É. Tem apenas o cara que leva o gado. Tem um bandeirante, essa figura aqui. Vê se acha imagem pra gente, né? Por favor. Aí a gente coloca aí pra ela. Tem o cara... Um cara que está levando o gado, o boiadeiro, um bandeirante. E no alto, que ninguém vê, tem o povo. Bom, qual é a característica comum? Os 3 são não brancos. É? Uhum. Isso eu não lembro. Olha depois. Vamos colocar 3. a imagem. Tá. Nenhum deles participa da ação. O que eles estão fazendo? Espectadores. São espectadores. Que é a posição que a gente imagina que o povo deve ter. Assiste. Só assiste. Assiste e aplaude. Não interfere. Não interfere. E o mais incrível é que a figura do povo que está lá no alto é um carinha negro, ele é negro, descalço, porque os escravizados eram sempre retratados descalços, e ele está andando, ele com um burro, e na direção oposta da independência. Eu estou te contando isso para mostrar como a independência foi sendo criada. Foi em 1922 que São Paulo, para comemorar os 100 anos, criou o Museu Paulista e associou a pintura... O Museu do Ipiranga, você está falando? O Museu do Ipiranga. Associou a pintura com São Paulo. Para dizer, só podia ser em São Paulo. Por causa do protagonismo paulista. Claro. Então foi no Rio, na verdade. Foi mais um... E aí, em 22, você tem um sequestro de São Paulo. Que quer transformar a independência numa independência de São Paulo. Entendi. São Paulo protagonista. E em 1975, o que é que faz? Plena ditadura militar. O que faz a ditadura militar? Transforma o 7 de setembro numa festa militar. E traz o corpo do Dom Pedro. Que estava onde? O corpo do Dom Pedro estava em Portugal, em Lisboa. Só o corpo, não o coração. A gente pode falar do coração, se você quiser. Que bizarro isso. Quer que conte isso? Quero, claro. Não sabia disso. O corpo de Dom Pedro vem em 1975, por causa dos 150 anos da independência. O corpo chega no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, percorre todos os estados brasileiros, chega no Museu do Ipiranga no dia 7 de setembro. Só que com um problema. O corpo do Dom Pedro era muito grande, não coube na lápide. E aí? E ele ficou 4 anos em cima de uma mesa. Bom, enterraram Dom Pedro, certo? Essa história mórbida, que nós queremos o corpo, não é assim? Bom, o que aconteceu em 2022? Por isso que eu falei que não valeu. Qual foi a grande celebração que nós tivemos em 2022? A Semana da Arte Moderna? A Semana da Arte Moderna, mas para a independência. O que o governo Jair Bolsonaro fez? Trouxe o coração de Dom Pedro. Cara, eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Eu nem soube disso aí, não. Pega lá nas notícias. E trouxe emprestado. Como assim trouxe? Me empresta o coração do Dom Pedro assim? Foi. E o coração veio em formol. Você já ouviu falar dessa metáfora, mantido em formol? Sim, claro. É exatamente como veio o coração. Olha a imagem aí. Essa é a imagem. Só. É mais grandiosa do que eu imaginava. Ela imaginava é menos cavalos. E todo mundo Cadê tem que ver. o povo? Lá atrás? Lá no... O povo tá lá atrás, não dá nem para ver. Tá vendo? Lá no fundo, a Serra do Mar, né? Talvez. Exato. Ele faz essa guarda dos dragões da independência também, é tudo errado e ele sabe, porque Debré o artista Debré, o francês, só ia criar isso depois da independência. Então eles não podiam estar com esse uniforme. Entendi. E ninguém estava a cavalo. Tá aparecendo também pro pessoal aí da live? Tá. Então você vê que nós nos imaginamos a partir de uma tela que é imaginada. Cadê o negro que você falou? Lá atrás ou aqui na frente? Porque Vou aqui na mostrar frente... aqui, tá bom? Tá. Não, ele tá aqui, ó. Não, mas e esses caras aqui? Esse é o boiadeiro. Tá. E esse é o bandeirante. entendi. Então a ideia é de que eles assistem. Tem uma casinha lá no fundo. Essa casinha, porque eles fazem uma casinha bandeirante também. Que bandeirante é esse que também estamos querendo recontar essa história. Incrível, né? Incrível. Mas o lance do coração... O coração. Então, veja que interessante. O coração de Dom Pedro, vou contar como quem conta uma história para dormir, né? O coração de Dom Pedro estava na cidade do Porto. Sabe por quê? Por quê? Porque Dom Pedro saiu daqui como um monarca autoritário. Por quê? Porque ele acabou com os movimentos civis e impôs uma Constituição. Não sei se você sabe, mas a nossa primeira Constituição, de 1824, foi outorgada, quer dizer, imposta. Então ele tinha essa pecha de um rei autoritário.
Só que ele vai para Portugal para garantir o reino dele para a filha, Dona Maria da Glória. E a cidade do Porto foi muito leal a Dom Pedro, que lutou contra o seu irmão, Dom Miguel. Mas ninguém vai me aguentar mais se eu ficar com tanto nome. Mas o que importa aqui é que lá no Porto, juro que não é brincadeira, eles disseram, Dom Pedro disse, quando acabou a disputa entre ele e o irmão, e finalmente a filha dele estava no poder. Dom Pedro falou: deixo o meu coração aqui no Porto, essa cidade que tanto me amparou. Figurativamente. Agora, figurativamente. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Tem que tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Cara, não pode Eu já falei pra minha mulher que o meu coração é dela. Então. Quando eu morrer, ela vai arrancar meu coração e vai colocar mantém no formol. Meu Deus. E o coração veio emprestado. Veio num avião. Foi um avião da FAB para pegar o avião. Para o coração. Que mórbido isso. A palavra é essa. O coração veio para cá. Foi recebido com honras de chefe de Estado. Juro para vocês podem pegar as notícias. Eu nem vi, né? O que aconteceu na República? Proclamada a República. Uma coisa que o segundo reinado de Dom Pedro II fez muito bem. Para terminar a história, então, da independência. Vamos. Tem todo esse contexto legal. E ele... Por que ele toma essa decisão? Bom, por que ele toma essa decisão? Estavam chamando ele para voltar. Tem muitas interpretações. Se ele voltasse, o que aconteceria com a gente? Bom, história do ser é danada de fazer, né? Porque a história do ser, isso acontece, a gente não sabe. Porque seria diferente. Porque a gente sabe que... Isso é bem importante que você lembrou, porque que bom como você volta. Pode deixar, pode deixar. Porque eu vou embora, né? Mas isso é bem importante porque quando o Brasil virou independente, é que a gente acha tudo normal. Assim que a gente aprende. Já é normal, assim. Mas se a gente estranhar, nós viramos uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados, concorda? Já era... O que tinha? Tudo, era a doutrina Monroe. Só tinha o processo de independência na América Latina gerou presidentes, repúblicas. Estados Unidos virou uma república. Mas aqui na América do Sul, o que a gente já tinha? Já nessa época você já Paraguai. tinha Paraguai, Uruguai, Chile, já todo mundo virando, mundo república. Meio que foi incendiando todas as Américas. E o Brasil ficou nessa. Um pé lá, um pé aqui. Gigante incrustado. Isso por que aconteceu? Porque as elites não queriam interromper o tráfico negreiro. Então eles achavam que a figura central de um imperador no Rio ia evitar. Tanto que qual foi o primeiro lugar com quem o Brasil negociou a independência? Qual foi? Chuta. Não fala, peraí. Eu acho que eu já estudei isso. Putz, foi França? Não, Inglaterra. Não foi Inglaterra? Teoricamente as pessoas falam Inglaterra, porque a Inglaterra fez a negociação, mas não. Não? Imediatamente. Vai ser difícil. Angola. Por quê? Justamente para não interromper o tráfico. Qual que era a ideia deles? A ideia das elites? As elites queriam manter a grande propriedade e manter o tráfico. Não queriam fazer uma revolução. Tipo, você pode proclamar a independência, a gente te apoia, mas você não mexe nada. Nisso daqui. Porque nos outros países aconteceu uma revolução, de fato. E o que as elites aqui não queriam? Não queriam uma revolução. Por que a gente olha para o mapa e vê o Brasil daquele tamanho e os outros países todos... tudo fragmentados. Porque lá eram três vice-reinados pertencentes à Espanha que se transformaram em uma dezena de países. Porque fizeram a revolução. Era isso que as elites não queriam. E achavam... Mas a gente ia se fragmentar também se tivesse revolução? Talvez, porque a gente não tinha essa noção. Se você pensasse essa noção de brasileiros... Não tinha essa noção? Imagina. Esse pertencimento, todo mundo é a mesma coisa. Não? Não tinha. Não tinha. Ia fragmentar tanto que a independência, que a gente só lembra da independência sudestina, né? Porque a nossa história é muito sudestina. Total. Se você for para a Bahia, eles vão celebrar a independência agora, no dia 2 de julho. Por quê? O que aconteceu? Foi uma luta. E eles expulsaram os portugueses. E teve mortos. E teve heroínas mulheres. A Maria Filipa e a Maria Quitéria. Essa história a gente não conta. Não. Se você for para o Piauí, mais de 200 pessoas morreram na Batalha de Genipapo. Mas a gente fica contando essa história, como vocês disseram antes, pacífica, calma. Não é uma história do Brasil. E o Brasil teria se fragmentado todo. Isso a gente sabe. E desse jeito, eles mantiveram a escravidão, a grande propriedade agrícola. Então o Dom Pedro... Agora Dom Pedro. O Dom Pedro, ele meio que fez um acordo com a galera? Fez um acordo, porque se ele voltasse para Portugal,
ele era o irmão, não era o irmão mais velho. Ele não ia ter nada lá. Ele não ia ser nada. Entendi. E aqui... Ele era o cara. Ele era o cara. Então, ele ficou inflamado, sabe? Chega a elite lá para falar, olha, você é o cara. Precisamos de você. Dia do Fico aconteceu. Aconteceu, eles fizeram uma petição. Só que aconteceu na história o que acontece em todos os lugares. Toda vez que as elites colocam alguém para ser um boneco, um marionete, não dá certo. Claro que não. E Dom Pedro não quis ser. Começa a ter ideias próprias, é? Exatamente. Então tinha uma pressão para voltar. Eles sabiam que se voltasse o que ia acontecer, eles já tinham visto o que tinha acontecido com o pai. O pai foi para lá, jurou a Constituição, virou uma espécie de subordinado da Revolução Liberal do povo. Aí ele fica, né? Vai ser o cara, como você disse. Ele chega a abafar algum tipo de revolta, de levante? Muitas. Começa a ter focos de gente não concordando. Esse livro que eu escrevi junto com o Carlos Lima e a Lúcia Stumpf, que se chama O Sequestro da Independência. Tá. A gente mostra como, logo depois da independência, estouraram uma série de manifestações de pessoas livres das camadas médias que queriam que Dom Pedro jurasse a Constituição, mesmo antes. E eles sufocaram tudo. Tanto que eles tinham o apelido o açougue dos Bragança. Bragança era a família, né? O açougue era em relação a essa ideia de matança. Mataram, então, muita gente? Mataram. Só que a gente não conta essa história. Então, por quê? Porque a história oficial, né, que vai mudando, sabe? É isso que eu acho bacana. Eu acho que as escolas estão mudando muito. Então, mas a história oficial que a gente aprendeu, eu aprendi, depois você ainda aprendeu, você que é da geração 70, é essa história, você sobretudo, da época militar. Claro. E o que os militares contaram? Caminho suave, né? Caminho suave. Gradual, tranquilo, acordado, pacífico. Exato. Não foi nada disso, né? Como é que você mantém um país... Mas acho legal a gente estudar isso, porque eu não acho...